Nessa aula nós vamos falar sobre forma polar de um número complexo. O que eu preciso lembrar para que a gente possa iniciar aqui essa aula 3? Eu vou fazer um resumo do que foi feito anteriormente na aula 2. E daí quem não se inscreveu, se inscreve aí no canal, tá? Dá uma curtida, marca o sininho aí para receber as notificações dos próximos vídeos. Pessoal, quem não assistiu a aula 1 e a aula 2, ela está disponível. Eu vou deixar aqui ao final dessa aula um link no canto superior direito para vocês acessarem essas aulas, tá? Ou vocês podem procurar na playlist lá dentro de IFRN, Exame de Seleção. Então nós vamos ter aí aulas de matemática básica, mais especificamente para os alunos que estão concluindo o 9º ano, que vão fazer o exame de seleção, ou aquele aluno que está fazendo, prestando vestibular ou concurso e queira aperfeiçoar a sua matemática básica, certo? Então se liga aí na parada. Então vamos lá. Então o que foi feito na aula 2, certo? Então meninos, meninas, aqui é o professor Gilberto Júnior. Então vamos dar início aí à aula 3, seguindo aí uma sequência lógica do projeto Transformando Vidas. Então vamos lá. Na aula 2, nós trabalhamos sobre os números complexos. O número complexo, ele é escrito dessa forma aqui, a forma algébrica, Z, certo? Eu vou chamar aqui um Zzinho. O professor poderia chamar outra letra aqui? Pode, certo? Como eu denominei na aula 2 o número complexo de Z, eu vou usar essa mesma nomenclatura. Então vai ficar assim, ó, Azinho mais Bzinho vezes I, tá? Lembrando, ó, que esse A, professor, ele é uma parte real e o valor de B é a parte imaginária. Tanto A quanto B, tanto A como B, eles pertencem ao conjunto dos reais, tá? Então isso nós mostramos na aula anterior, tá? Na aula 2. O que eu preciso lembrar aqui? Vamos lá. O plano de Argand-Gauss, ele é formado por algo mais ou menos assim, ó. Eu vou ter a parte imaginária, que é o eixo de Y, eu vou ter a parte real, que é o eixo de X, certo? Então o que eu preciso saber? Eixo real e o eixo de Y é a parte imaginária. Então todo e qualquer ponto que pertence aí ao número complexo, ele vai estar localizado nesse plano, certo? Vamos supor que eu tivesse aqui um ponto A, certo? Esse ponto A, ele vai ser determinado pela parte real e a outra parte imaginária. Então nós teríamos ele no plano de Argand-Gauss, mais ou menos assim, ó. Azinho, parte real, parte imaginária, Bzinho, certo? Lembre, a distância do centro dos planos até chegar aqui, onde vai estar o afixo, quer dizer, onde vai estar o ponto, isso aqui vai ser o comprimento do número complexo, certo? Ou um módulo do número complexo. E esse ângulo de inclinação, nós vamos chamar ele de argumento, certo? Então esse ângulo que eu vou destacar aqui de roxo, ele vai ser considerado o argumento ou o ângulo desse afixo, certo? Então aqui nós vamos ter o argumento. Beleza. Argumento. Então se vocês virem aí em alguma questão falando de argumento, saibam que ele já está falando desse ângulo. Tá, professor, o que eu preciso saber aqui? Vamos lá. Então, esse triângulo que eu vou destacar aqui do lado, nós vamos usar ele para determinar a forma trigonométrica do número complexo, certo? Então, nós vamos ter algo mais ou menos assim. Então, aqui nós vamos ter o ponto A. Aqui eu tenho o argumento. A distância, o lado oposto a 90 graus, isso aqui é a hipotenusa, Z, módulo de Z. A altura desse triângulo, professor, Bzinho, e o cateto adjacente, Azinho, certo? Então, lembra, se eu aplico aqui o teorema de Pitágoras nesse triângulo retângulo, nós chegamos a essa ideia aqui, ó. Hipotenusa ao quadrado vai ser equivalente a quem? A um dos catetos ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, certo? Então, o módulo de um número
complexo, ou comprimento de um número complexo, ele vai ser dado por quem? Pela raiz quadrada da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Então, a raiz quadrada desses dois valores, certo? Então, vamos deixar isso aqui quietinho aqui, tá? Vou destacar ele aqui, comprimento de um número complexo, certo? Beleza. Professor, o que eu preciso saber mais? Vamos lá, a gente vai falar aqui, ó, da parte trigonométrica, certo? O que eu preciso saber? Tá? Eu já conheço o módulo, que é a raiz quadrada da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado, e agora nós vamos descrever a parte trigonométrica, tá? Essa parte trigonométrica, ela vai surgir, eu vou ter que utilizar aqui, ó, noções de trigonometria, tá? Então, vou ter que lembrar para vocês o seguinte, ó, se eu aplico nesse triângulo o seno de θ, professor, quem é o seno de θ? O seno de θ é o cateto oposto, então Bzinho, sobre a hipotenusa, que é um módulo de Z, certo? Ó, vamos lá, o cosseno de θ também vai sair desse triângulo, então o cosseno de θ, ele vai ser equivalente aqui ao cateto adjacente sobre o módulo sobre a hipotenusa, certo? Então, o cosseno de θ vai ser dado por quem? Azinho, que é o cateto adjacente, sobre a hipotenusa, que é o módulo de Z, certo? Esses dois valores eu posso isolar, Bzinho e Azinho, certo? Então, nós vamos fazer isso aqui, ó. Então, isolando Bzinho, quer dizer, multiplicando cruzado aqui, x credo, cruz credo, ó. Então, vai ficar assim, ó. Bzinho passa a ser quem? Módulo de Z vezes seno de θ. O Azinho, professor, o Azinho vai ficar assim, ó. Z vai multiplicar o cosseno de θ, então vai ficar Z vezes cosseno de θ. Pronto. Essas duas relações que eu acabei de destacar, ó, nós vamos usar ela dentro da relação algébrica, tá? Que eu comecei a aula justamente falando sobre ela. Então, vamos deixar aqui do lado, ó, e vamos fazer a aplicação. Pessoal, substituindo esses valores, ó, eu vou trazer aqui para a próxima página. Então, nós vamos dizer o seguinte, ó, quem é o valor de Bzinho? Então, Bzinho, ele é o módulo de Z vezes o seno de A, seno de θ, tá? O valor de Azinho, ele passa a ser quem? Cosseno de θ vezes o módulo de Z, beleza? Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos substituir esse valor de Azinho e Bzinho, ó, na forma algébrica do número complexo, beleza? Ó? Então, fazendo a substituição, ó, então substituindo ó, o valor de Azinho e Bzinho, ó, nós vamos ter isso aqui. Ó. Então, se liguem aqui. Então, vai ficar assim, ó, Z passa a ser quem? Ó? Quem é o valor de Azinho? Cosseno de θ vezes o módulo de Z. Mais, ó, quem é o valor de Bzinho? Seno de θ vezes o módulo de Z. Isso tudo multiplicado por I. Beleza? Então, aqui, ó, eu já tenho a forma trigonométrica de Z. Tá? Professor, eu poderia organizar isso aqui? Pode. Observe que o módulo de Z ele aparece nos dois números. Então, se eu reescrevo colocando ele em evidência, ó, ele fica assim. Ó. Então, módulo de Z, abre parênteses, então na primeira parte vai ficar cosseno de θ mais ó, seno de θ vezes I. Tá? Então, se vocês chegarem a uma questão e pedir o número complexo na forma trigonométrica ou na forma polar de um número complexo, ele vai estar escrito nesse formato aqui, certo? Ó? Então, esse formato é a forma trigonométrica do número complexo, ou a forma polar de um número complexo, beleza? Pronto, a partir dessa notação, o que eu vou fazer com vocês? Nós vamos ver questões, vamos ver aplicações, certo? Então, lembrem, galera, quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo com os colegas, tá? Curta, deixa seu comentário, dá seu like se gostou do vídeo, para que a gente possa conseguir fazer mais vídeos aí para vocês, beleza? Então, simbora para as questões. Vamos lá, galerinha. Essa primeira questão,
ela foi cobrada no IF de Alagoas 2017 e ela fala mais ou menos assim, ó. Escrevendo o número complexo z igual a 1 mais i na forma trigonométrica, temos qual equação? Então se liguem aqui, ó. O que eu preciso saber na forma trigonométrica? Como nós acabamos de ver. Todo e qualquer número complexo, ele vai ter uma parte real, que eu vou chamar aqui de azinho, tá? Então nesse número vale 1, e a parte imaginária, que é aquele número que está multiplicando o i, que nesse caso aqui também vai ser 1, que é a parte imaginária, certo? Partindo de azinho e bzinho, para escrever a forma trigonométrica, eu preciso lembrar da seguinte forma. O número complexo na forma polar ou na forma trigonométrica, ele vai ser dado assim, ó, pelo módulo de z, que multiplica cosseno de θ mais seno de θ vezes i. Beleza? Então eu preciso encontrar o módulo de z, né, o comprimento de z. Então o que é que nós vamos fazer? Vamos aplicar aqui a definição que nós vimos na questão anterior, né, na parte anterior, que vai ser quem? O módulo de z, ó, é a raiz quadrada da parte real ao quadrado, então vai ficar 1 ao quadrado, ó, mais a parte imaginária ao quadrado, então 1 ao quadrado também, certo? Então 1 ao quadrado passa a ser 1, somado mais 1 ao quadrado, que também é 1. Então nós vamos ter que o módulo de z, ó, ele vai ficar sendo raiz quadrada de 2, tá? Então isso aqui, ó, equivale ao módulo de z. Beleza. Mas para que eu consiga escrever o número complexo na forma trigonométrica, eu preciso saber quanto vale o cosseno de θ e o seno de θ. Na verdade, quanto vale o ângulo, né, o θ aqui. E daí eu vou lembrar uma outra notação que nós vimos agora há pouco tempo, ó, que o seno de θ, ele passa a ser quem? A parte imaginária sobre o módulo de z, parte imaginária sobre o módulo de z, e o cosseno de θ, ele passa a ser, ó, a parte real sobre o módulo de z. Tranquilo? Pronto. Como aqui eu já sei que o módulo de z vale 2, eu vou aplicar em qualquer uma dessas equações, tá? Do seno e do cosseno. Então vamos aplicar nessa primeira. Então aplicando aqui na primeira, nós temos a seguinte notação. O valorzinho de b, a parte imaginária, vale 1. Então vai ficar assim, ó, seno de θ igual a 1 sobre, ó, o módulo de z, que é raiz quadrada de 2. Tranquilo? Como o meu denominador é um número irracional, eu vou racionalizar essa fração. Então eu vou multiplicar numerador e denominador por raiz quadrada de 2. Certo? Então 1 multiplicado por raiz de 2, isso aqui vai ficar raiz quadrada de 2. E raiz de 2 multiplicado por raiz de 2 dá raiz quadrada de 4, que raiz quadrada de 4 é 2. Tá? Então nós chegamos à conclusão. Qual é o ângulo que o seno dele, o seno desse ângulo, vale raiz quadrada de 2 sobre 2, no primeiro quadrante, 45 graus, certo? Então lembre, ó, 45 graus, eu posso escrever o valor do θ como sendo 45 graus, ou eu poderia escrever ele de forma radiana, que é o valor de π sobre 4, certo? 180 dividido por 4, tá? Então, resumindo, professor, então essa forma trigonométrica de z passa a ser quem? Então z vai passar a ser igual a quem? O módulo de z que nós encontramos aqui na parte de cima, então vai ficar raiz quadrada de 2, que multiplica o cosseno de θ. Observe que todas as questões, todas as alternativas estão escritas como ângulo em radiano, então eu vou deixar em radiano aqui, então cosseno de π sobre 4, mais, ó, seno de π sobre 4, isso tudo, ó, vezes z. Professor, eu precisaria usar essa outra relação, cosseno de θ? Não. Ó. Por quê? Porque θ é um mesmo ângulo. Então, tanto faz você usar seno de θ para descobrir o θ, como utilizar o cosseno de θ para descobrir θ. Vai chegar no mesmo lugar, certo? Então, a alternativa correta, ó, aquela que tem o módulo de z equivalente a 2, que multiplica o cosseno de π sobre 4 mais o valor de seno de π sobre 4 vezes i, alternativa correta, letra D, certo? Então, é uma questão bem massa aqui, envolvendo, ó, formas trigonométricas ou forma polar do número complexo, beleza? Vamos ver mais outra questão. Pessoal, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve no canal, curte aí esse vídeo, comenta, deixa seu comentário, tá? Marca o sininho para receber as próximas notificações dos próximos vídeos.